solidária no seu dia a dia no Brasil? Quantas? E aí, ninguém quer se chutar? Milhares, mas milhares quanto? Estimando, né? Mais de milhares. E aí, quem dá mais, quem dá menos? 20 mil pessoas, quem dá mais, quem dá menos? 500 mil, quem dá mais, quem dá menos? E aí, vê se alguém acerta para quem joga na Mega Sena hoje de noite. Então, gente, dentro desse mapeamento de 2005, se estima que cerca de 2 milhões de pessoas trabalham com a economia solidária hoje no Brasil, segundo os dados do mapeamento de 2005, que foi feito apenas com 47% dos municípios brasileiros. Com esse número atuais do mapeamento, que agora não divulgado, a gente tem alguns acessos, se estima que haja mais de 5 milhões de trabalhadoras e trabalhadores brasileiros que trabalham com a economia solidária no seu dia a dia. O que significa isso? Significa que existem pessoas que trabalham não somente para elas se incluírem dentro dessa economia que está aí. E Joaquim do Botão fala que é a economia Big Brother, que a cada dia elimina um e quem fica doido. Né? Então, são pessoas que não estão querendo somente se incluir nessa economia que está aí. São pessoas que estão fazendo uma outra proposta de economia e um outro modelo de desenvolvimento para o nosso país a partir do seu trabalho. Por isso que dentro da economia solidária a gente usa uma frase que eu acho que é muito importante, que é a seguinte: muitas pessoas pequenas fazendo coisas pequenas em lugares pequenos mudarão a face da terra. O pessoal de usa muito na cidade essa frase. Então, por quê? Porque são essas pessoas, 5 milhões mais ou menos, olha lá, eu tenho certeza que são muito mais, que estão fazendo uma economia pautada nessa autogestão. O que é autogestão? É uma economia onde não há pessoas que mandam e outros que obedecem, onde não há patrão nem empregado. Uma economia onde todos mandam, todos são donos daquele processo. E por isso que o banco comunitário é uma estratégia uma das atividades de economia solidária. Porque o banco comunitário, ele não é somente de uma pessoa. O banco comunitário é um banco de uma comunidade. E lógico que tem algumas pessoas que representam essa comunidade dentro do que a gente chama de conselho gestor do banco comunitário. E, por outro lado, o banco comunitário, ele também ele visa o desenvolvimento daqui de São Rafael, mas as experiências de banco comunitário no Brasil, elas não somente mostram como incluir pessoas e construir uma outra economia. Eles nos dão exemplos que a gente pode ter uma economia não na mão de uma minoria, mas na mão de uma grande maioria. A gente costuma dizer que nossa bandeira é uma economia na mão de 99%. Né? E outra frase que a gente costuma dizer bastante é que o país, não tem aqueles slogans do governo federal, como o país rico é um país sem miséria. A gente costuma dizer que o país rico é um país sem ricos. Onde não há essa má distribuição hoje que a gente vê aqui. No banco comunitário, por exemplo, vocês concordam, vocês participaram já alguma vez da decisão sobre a taxa de juros que o Banco Central toma? Gostariam de dar sua opinião sobre isso? Ou gostariam de terem pelo menos dar um retorno, um feedback, e dizer, eu estou prestando conta do que eu estou fazendo lá? Os bancos comunitários e a economia solidária mostram que isso é possível, porque uma comunidade cria o seu banco, gera os seus recursos, seja no banco comunitário, seja nos fundos rotativos, que é outra experiência desse campo da segurança solidária. Eles estão mostrando que a comunidade ela tem poder, ela tem conhecimento, e ela pode participar dessas decisões. E essas decisões têm que ser cada vez mais descentralizadas. Né? E aí a gente está mostrando como se constrói o novo Estado a partir da participação popular, como a gente constrói uma outra sociedade a partir da participação popular. Por exemplo, aí eu estou falando do Estado com relação à política de crédito e a política financeira e econômica do Estado brasileiro. A gente defende que isso, aí o Banco Comunitário mostra que é possível que essas decisões sejam mais centralizadas e mais políticas e sociais, não sendo somente financeiras. Uma outra coisa importante, vocês concordam que quem decide que tem uma guerra ou não tem uma guerra no mundo hoje são 6 países? Que são os países que compõem aquele conselho lá da ONU, que define
né, que é Rússia, Estados Unidos, não sei o que, são esses 6 países somente que decidem quem manda, quem prende, quem é solto, quem faz guerra, quem não faz. Isso é justo? Por que não é a sociedade que decide isso? Então, por que eu digo isso? Porque essa palavrinha autogestão, ela é um modelo que não é só para aqui, para a comunidade de São Rafael, não é só para o banco comunitário, mas é uma proposta de desenvolvimento para o país e para o mundo. E o banco comunitário tem uma importante tarefa dentro disso. Por quê? Dentro da minha humilde opinião, creio que são os bancos comunitários que são experiências riquíssimas para a gente combater essa desigualdade no Brasil hoje. Porque o banco comunitário ele não somente faz empréstimo, o banco comunitário ele promove o desenvolvimento de uma localidade. Ou seja, o próprio banco ele pressupõe o desenvolvimento de um território, não somente de pessoas. E aí, como é que funciona rapidinho o banco comunitário, realmente para ser breve e acabar? O banco comunitário, gente, ele tem esse conselho gestor, que é o conselho que representa a comunidade e toma as decisões em nome do banco. Tem a parte do empréstimo em moeda social e em real. Todos já conhecem a moeda social Orquídea? Não? Vamos colocar o pessoal do banco aí mostrar a moeda, pelo menos. Né? Vamos tentar mostrar aqui na frente a moeda, o pessoal vê, né? Isso, porque através dessa moeda social, a gente costuma dizer que as comunidades hoje no Brasil, que já têm uma fragilidade financeira, elas se empobrecem. Elas não são pobres, elas se empobrecem. Eu falei ontem lá em Consumado. A gente fez uma vez um mapeamento do que se produzia, o que se consumia numa comunidade lá na Bahia, chamada Horto das Pombas. Alguém conhece a Horto das Pombas? Salvador? Só quem é Salvador. Mas, o que é que acontece? Lá a gente tem uma comunidade bastante pobre financeiramente falando. E quando a gente fez um mapeamento da produção de consumo lá, a gente constatou que na comunidade circula mensalmente 600 milhões de reais. Como é que uma comunidade dessa é dita pobre? Ela não é pobre. Ela se empobrece. Por quê? Porque a pessoa vai descendo no preço e vai gastar seu mercado todo no preço. Aí gerou emprego, gerou renda dentro da comunidade, pode gerar um emprego ou outro, mas renda não gerou nenhuma. Porque foi o dinheiro foi todo no preço. Então, a moeda social tem essa finalidade de promover esse desenvolvimento aqui na comunidade, porque ela faz com que a pessoa, ao invés de você comprar no preço, vai no mercadinho aqui com um amigo, porque é uma pessoa na comunidade, vai na farmácia do parceiro ali perto, vai comprar gás, vai e faz as suas compras e promove o desenvolvimento da localidade. Por exemplo, lá em Juazeiro do Norte, eu teve a inauguração do Banco de Juazeiro do Norte na semana passada. E o pessoal falando assim, o quanto foi importante a presença do Padre Cícero, né? O Padre Cícero, que ele ajudou muito a desenvolver de Juazeiro a partir dessa prática. Ele disse, ó, vamos fazer com que todo mundo aqui de Juazeiro crie um negóciozinho. É porque a partir disso a gente vai chegar aqui. Hoje Juazeiro realmente é uma cidade que tem um desenvolvimento econômico que se nota a partir da própria caminhada dentro da cidade. Então é isso, eu acho que o Banco Comunitário tem esse empréstimo, tem a parte das ações, da mobilização. O Banco Comunitário ele pode dar diretriz para o desenvolvimento que ele quer para São Rafael. Por exemplo, o Banco Comunitário, digamos que tem pessoas aqui que plantem. O Banco Comunitário vai apoiar pessoas que plantam com agrotóxico ou sem agrotóxico? É o banco que tem que definir. Mas eu defendo também que seja sem agrotóxico, mas é o banco que define. É o banco que diz, eu quero desenvolver a comunidade assim, porque é assim que eu acho justo, é assim que eu acho que eu vou poder desenvolver mais. Então tem milhares de potencialidades, como também a implantação do correspondente bancário, que é mais um serviço que o banco pode estar agregando, porque o que acontece? As pessoas que recebem benefício, por exemplo, do governo federal, vão pegar e receber o benefício fora da comunidade e achar dinheiro por lá mesmo, não é isso? Então, quando é passar pelo correspondente bancário aqui, o banco já vai dar também parte do benefício em moeda social, a pessoa já vai poder jogar aqui mesmo. Alguns comerciantes, é importante que dê algum desconto para incentivar exatamente esse fluxo da moeda aqui na localidade. Então, não adianta falar aqui por meia hora, porque a gente só aprende sentindo. E aí eu convido vocês a sentir essa experiência da economia solidária, convido vocês a sentir o que é um banco comunitário e participar dessa grandiosa inauguração que a gente vai ter aqui no dia de hoje. Que é importante que não se encerre no dia de hoje, que os laços que a gente consolida aqui sejam laços que sejam, para além desse dia da inauguração, que sejam permanentes
que a gente possa estar sempre conversando, sempre caminhando. E é muito importante o banco comunitário ter a parceria do poder público, né? E aí falando com os dois representantes do município e do estado, porque, gente, é o seguinte, aí sempre fala, pô, o pessoal da economia social só vai lá para pedir apoio, só vai lá para pedir apoio. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem alguma grande empresa que não tem apoio do governo? Não. Não tem nenhuma. E por isso a gente entende que a obrigação do Estado é um direito do cidadão, essas pessoas que estão mais fragilizadas, que tenham esse apoio e tenham esse suporte também do governo. Tá certo? Então é isso. Obrigado. E vamos seguir.